Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. Hoje vamos falar sobre os cromossomos. O que são cromossomos? Cromossomos são estruturas compostas de DNA que, por sua vez, carregam genes de ser vivo responsáveis aí por definir as características físicas particulares de cada indivíduo. Os cromossomos estão localizados no núcleo das células que compõem o ser vivo. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, divididos em 23 pares, sendo 44 autossomos e 2 sexuais. Os cromossomos que formam pares são chamados de homólogos e constituem as chamadas células diploides. Todas as informações genéticas de determinado indivíduo, como a cor dos cabelos, a cor dos olhos, a estrutura física e outras características hereditárias, estão presentes aí no DNA da pessoa. Os cromossomos servem para armazenar todas essas informações, condensando aí o material genético para que caiba no interior das células. Inicialmente, o primeiro cientista a observar os cromossomos foi o biólogo suíço Karl, em 1842. Porém, apenas com Thomas Hunt, em 1910, descobriu-se que os cromossomos são responsáveis por armazenar o material genético dos seres vivos. Os cromossomos são formados por estonas, proteínas que formam grupos que são englobados por moléculas de DNA. Esses conjuntos são chamados de nucleossomos e podem existir vários desses grupos em uma única molécula de DNA. Obviamente, existem diferenças entre a estrutura dos cromossomos dos procariontes, as bactérias, por exemplo, e dos eucariontes, os seres humanos, por exemplo. No caso dos eucariontes, cada cromossomo possui um centrômetro, a sua região mais condensada, e neste ponto as cromátides irmãs estão ligadas. Os dois braços que formam um cromossomo. Nas extremidades, braços dos cromatídeos, estão estruturas especiais chamadas de telômeros. São responsáveis por manter a estabilidade estrutural do cromossomo. Os cromossomos não são todos iguais, podendo variar sua forma de acordo com a posição do estrangulamento feito pelo centrômetro, ponto de ligação entre os cromatídeos. Vamos falar do cromossomo telocêntrico. O centrômetro está localizado na extremidade terminal do cromossomo. Já o cromossomo acrocêntrico, o centrômetro está afastado do centro e próximo de uma das extremidades, fazendo com que uma das duplas de braços que formam o cromossomo seja maior que a outra. Cromossomo submetacêntrico, quando o centrômetro está pouco afastado do meio do cromossomo. E o cromossomo metacêntrico. O centrômetro está no centro do cromossomo, fazendo com que todos os seus braços tenham o mesmo tamanho. Agora vamos falar das síndromes cromossômicas. Uma pequena alteração na estrutura dos cromossomos podem desencadear diversos tipos de síndromes e mutações genéticas. Na espécie humana, por exemplo, mutações nos cromossomos podem originar distúrbios filosóficos e biológicos, como a síndrome de Down, a síndrome de Turner e a síndrome de Edwards, a síndrome de Klinefelter, entre outras. Então essa foi mais uma videoaula sobre citologia e hoje falamos aí dos cromossomos. Até a nossa próxima videoaula de citologia. Até lá!